Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Que tal? Dá pra gente ficar assim? Tá meio modo gambiarra aqui. Mas vocês me digam aí, quando tiver ok, vocês me falem. Tô lendo aqui os comentários no computador. Eu inverti a câmera, tô usando a câmera traseira aqui. Pronto, a Laudeci tá dizendo que tá ok, tá melhor assim, né? Tá, aí eu tô usando a câmera legal, que a câmera da frente tá com vidro quebrado, aí me lascou. A imagem tava horrível. Vamos lá, vamos deixar assim então. Vamos começar então aqui a nossa leitura. Eu quero convidar a todos a lermos juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 1. Eu deixei aí o comentário fixado, né? Deixa eu só dividir aqui a tela, pessoal, paciência aqui, só um minutinho. Pronto, acho que agora deu certo. Maravilha. Vamos lá então? A gente vai ler o Evangelho de Marcos, que é o texto do nosso estudo hoje, e depois vamos orar, e aí vamos conversar sobre o que esse texto nos fala, tá bom? Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar, gente? Tem muita coisa especial aqui que eu queria refletir com você agora. Feche os seus olhos aí e vamos juntos falar com o Senhor. Deus querido e amado, muito obrigado por esse tempo de estudo, por esse tempo de pausa. A gente para tudo que a gente está fazendo agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para conversar sobre os Teus ensinos e para reorientar as nossas vidas, Deus, as nossas prioridades, os nossos anseios do coração. A Tua palavra faz tudo isso com a gente, Deus. Ela nos reorienta e a gente te agradece por isso. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie aqui nessa reflexão, que o Senhor nos dê clareza e que, acima de tudo, que o Senhor nos dê oportunidade de mudança, porque de nada nos adianta, Senhor, gastar esse tempo aqui, se não for para sermos mudados pelo poder da Tua palavra. Por isso eu te peço, oro com expectativa e com confiança, no nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, esses estudos de Marcos estão sendo assim absurdamente proveitosos para mim. Você sabe que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho curto, ele é o primeiro dos evangelhos que foi escrito na ordem cronológica dos fatos, quando o Novo Testamento foi escrito. Portanto, ele é seguramente o evangelho talvez mais lido pela comunidade cristã, o Evangelho de Marcos. E por causa disso eu posso falar para vocês, sem nenhuma vaidade, assim, eu já li muitas vezes o Evangelho de Marcos, muitas, nem tenho conta de quantas vezes li, de quantas vezes preguei série de sermões em cima do Evangelho de Marcos. Tem um livro que eu segui uma vez, que inclusive vai me servir como inspiração para o estudo de hoje, chamado A Cruz do Rei, do pastor Timothy Keller, com quem eu tive o privilégio de estudar em Nova York no tempo que morei lá. E é um livro também muito bom, A Cruz do Rei, se eu não me engano, editora Vida. Vale a pena você ter esse livro. Só que cada vez que a gente lê o Evangelho de Marcos, a palavra de Deus como um todo, mas a minha experiência específica aqui no Evangelho de Marcos, coisas novas me vêm ao coração. E eu estou fazendo essa breve introdução apenas para reforçar para você que não interessa
quantas vezes você já leu, o quanto você conhece determinado texto bíblico, a palavra de Deus nos diz, a carta de Paulo a Timóteo, ela é viva. Ela não é uma letra morta, ela é uma palavra viva, e assim sendo, ela causa coisas novas, como uma vida que segue um dia após o outro, e um dia após o outro a palavra vem trazendo coisas novas e novos desafios. E assim foi com essa leitura de hoje, e eu quero então frisar alguns trechos aqui com vocês. Em primeiro lugar, é muito importante você atentar para a situação espacial da narrativa, onde ela acontece, perdão, e quais ênfases o evangelista, o autor sagrado, dá aos espaços em que ela está acontecendo. Então veja, que diz aqui, logo no verso 1, que Jesus entrou na sinagoga. Então, não é mais a campo aberto, é num espaço físico. Jesus está dentro da sinagoga. Se ele entrou na sinagoga, a gente pressupõe uma série de coisas. Primeiro, provavelmente era dia de sábado, e a gente vai ver que é isso mesmo. Sendo dia de sábado, tinham outras pessoas ali presentes, e a gente vai ver que de fato é isso mesmo. E então eles estão dentro deste recinto. Aí continua aqui o texto dizendo que tinha um homem com uma mão atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, e por isso o observava atentamente para ver se ele ia fazer uma cura no dia de sábado. Pessoal, as pessoas com defeitos, elas eram marginalizadas. Provavelmente num sábado comum, esse homem de mão atrofiada não estaria ali. Mas esse homem de mão atrofiada foi levado ali porque as pessoas queriam jogar uma cilada, uma casca de banana para Jesus escorregar. Os líderes religiosos estavam procurando uma oportunidade para pegar Jesus em algum pecado, em alguma blasfêmia, em alguma quebra do mandamento de Moisés, dentre elas a possibilidade de Jesus realizar um trabalho no dia de sábado, que era proibido. Então eles plantam a cilada. O homem da mão atrofiada foi plantado ali. Por isso você entende no verso 5 por que diz que Jesus ficou irado. Jesus ficou irado com esta malícia dos líderes religiosos que usaram da dor e da miséria alheia para tentar jogar uma armadilha para ele escorregar. Entendeu aqui o contexto? Então é importante que você perceba essa atmosfera emocional do ambiente. Então diz que Jesus, vendo o homem da mão atrofiada, falou o seguinte, e aqui eu começo a chamar a sua atenção para um detalhe: levante-se e venha para o meio. Lembra que eu falei da questão da situação espacial? Então aqui é o seguinte: venha para o meio. Exatamente o que é que está sendo colocado aqui. Lembre-se que no Jardim do Éden, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. O homem aqui foi chamado para estar no meio da sinagoga. Um texto não tem necessariamente nada a ver com o outro, tá? Eu estou chamando a sua atenção para reforçar uma ideia de que tudo aquilo que estará às nossas vistas, nos chamando a atenção, querendo comunicar algo, precisa estar no meio aqui do espaço. Uma coisa que está lá no cantinho escondido, atrás da porta, por trás da cortina, etc., a gente passa semanas, meses a fio e nem repara, não é? Agora, algo que está no meio, no nosso ir e vir cotidiano, a gente sempre repara. Então lembra lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. O que aquela árvore representava? Aquela árvore representava, a priori, uma necessidade do homem e da mulher, nos seus muitos ir e vir, a necessidade deles olharem para aquilo e deles lembrarem que eles deviam obediência a alguém maior do que eles. Deus havia dito: daquela árvore não comereis, porque do dia que comerem certamente morrerão. Então todos os dias, porque a árvore estava no meio e não escondida, diariamente eles tinham que olhar e eles tinham que ponderar: nós devemos obediência a alguém maior do que o nosso próprio ventre. A vida do ser humano, ela sofre esta tentação contínua de sermos obedientes aos desejos do nosso próprio apetite,
quando a árvore plantada no meio é uma lembrança de que nós devemos obediência a alguém maior do que nós, alguém que está fora dos nossos próprios instintos, do nosso próprio umbigo, né? Fora e acima. Aqui Jesus traz o homem para o meio, colocando para todos aqueles presentes na sinagoga a necessidade deles observarem ali não dava mais para esconder, né? O homem da mão atrofiada não ia ficar ali por trás da cortina da sinagoga, se é que lá havia alguma cortina, ele estaria no meio, e com isso Jesus estava chamando a atenção deles para algumas verdades. Primeiro, diante de todos estava a realidade de que o ser humano vive uma realidade caída pelo pecado, e a presença de doenças, de deformidades, de inadequações pessoais, sejam elas físicas como a mão ressequida, seja um emocional fragilizado, tudo isso é consequência da condição caída do homem que resolveu viver uma vida à parte de Deus. Então isso está ali no meio. Primeiro ponto, a natureza humana é falha. Nós lidamos com a limitação, nós lidamos com a realidade de que não temos autonomia absoluta. Esse homem tem um defeito e ele não pode fazer nada a respeito dele. Assim é a vida. Então está na cara de todo mundo, está ali no meio, ok? Segundo, está no meio também a evidência de uma necessidade. Ali, a mão ressequida do homem é uma necessidade que ele tem. A cura é uma necessidade que ele tem. Ele depende de que algo seja feito para que a vida dele possa ser restaurada a uma plenitude. Ele não é pleno. Então Jesus coloca ali no meio, diante de todos os olhos, a realidade de um ser humano que não é pleno. E agora, diante de todos os olhos, Jesus pergunta: e aí? Vai ficar assim? Alguém vai fazer alguma coisa para resgatar a plenitude deste homem? E perceba o seguinte, no caso aqui deste homem, era uma mão ressequida. No caso daquele que falamos há umas semanas atrás, era uma paralisia, e ele ficava numa maca. Só que aqui dentro da sinagoga tem outros tipos de deformidades. Você vai ver que tem gente aqui maliciosa, com o coração ruim, querendo plantar armadilhas. Jesus fica irado com essa malícia. Então perceba que o que está ali no meio não é apenas a evidência de uma deformidade manual do sujeito que tinha, como a gente chama aqui no Ceará, um bracinho de radiola, né? É pejorativo isso, desculpa, mas é como diz aqui, eu acho engraçado esse termo. Não era apenas aquilo que estava ali em evidência. O que estava em evidência eram as mazelas dos seres humanos, todos que os tornam e os tornavam e os tornam seres limitados. E Jesus olha e diz: o que é que vai ser feito a respeito desta limitação do ser humano? Então está ali no meio, certo? Está ali no meio de todo mundo. E aí então Jesus faz uma pergunta: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? É uma pergunta retórica, obviamente, porque a lei de Moisés, quando apresenta o sábado para os judeus, é com o intuito de promover a vida, de promover o bem, de convencer o homem de que ele pode descansar um dia, porque o seu descanso não é a partir de uma preguiça, mas é a partir de uma confiança no Deus que o sustenta. Então, uma pergunta retórica: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? É claro que é o bem. E aí eles permaneceram em silêncio. Diz que Jesus ficou irado com este silêncio porque percebeu a malícia de seus corações, e então ele disse ao homem: estenda a sua mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Jesus colocou bem no centro, lembrem, bem ali no centro, todos olharam, a necessidade foi evidenciada, tanto a necessidade do homem como a necessidade de uma ação. Alguém vai fazer algo a respeito desse problema? Pessoal, abre parênteses para mim e para você. As necessidades do mundo estão diante dos nossos olhos, e a pergunta retórica de Jesus continua ecoando para a gente. Alguém vai fazer algo a respeito, ou a humanidade vai continuar caminhando nos passos da indiferença, nos passos do egoísmo, de olhar apenas para os seus próprios problemas? Mas está aí, Jesus levou para o meio de todo mundo. Está aí essa atrofia muscular e anatômica, esta evidência de necessidade está diante de todos os olhos, e esses olhos vão ficar indiferentes ou vão agir? E aí Jesus age,
e diz que a mão foi restaurada. Puxa, era um dia de sábado, escândalo. Na cabeça daqueles religiosos, Jesus havia escorregado na casca de banana. E o verso 6 conclui dizendo assim, e aqui eu quero que você preste muita atenção agora. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Deixa eu relembrar quem são essas duas figuras. Fariseus, pessoas religiosas, pessoas que haviam cedido a um moralismo religioso, pessoas que tiveram um papel importante na história de Israel pós-cativeiro babilônico, quando o povo havia perdido o templo, havia perdido as escrituras, havia diminuído em sua identidade. Os fariseus foram integrantes deste partido que se levanta para preservar a lei, para manter a identidade do povo acesa a partir do cumprimento da lei. Só que o tempo passou e eles viraram moralistas, religiosos, áridos. Então o cumprimento da lei agora era completamente destituído dos propósitos da lei, eram apenas revestidos dos propósitos frios da religião. Então esses eram os fariseus. Jesus bate duro contra a hipocrisia destes. Os herodianos eram outros judeus e pagãos também, que haviam cedido a lealdade de seus corações ao rei Herodes. E o rei Herodes era uma figura simbólica que representava uma monarquia meia-boca a serviço dos interesses do Império Romano. Então, eram pessoas que ora eram religiosas, ora se mexiam conforme quem estava no poder. Então, era aquele pessoal que tendia para uma realidade de vida menos religiosa e mais política interesseira. Então, olha esses dois times que Jesus está dizendo que quem é que está querendo pegar Jesus numa armadilha? Os religiosos moralistas e os não religiosos políticos e seculares. O que é que o texto está nos colocando aqui, queridos? É que quando nós nos levantamos para viver uma vida segundo os propósitos de Deus, como Jesus estava aqui, a serviço dos propósitos de Deus, olhando no centro da existência as limitações dos seres humanos, a evidência das suas atrofias, fossem elas físicas ou emocionais. Jesus olhou porque isso estava posto no centro, e ele foi lá e agiu. Esses são os propósitos de Deus. Então, quando nós nos decidimos viver a partir dos propósitos de Deus, dois times vão se levantar contra nós. O time dos religiosos, que vão olhar e vão dizer, mas isso não pode, não, mas isso é pecado, mas será que isso é certo? E o time dos irreligiosos que vão dizer, isso é fanatismo, isso é você ser alienado, entendeu? Só que esses dois times estão à margem do centro, que é exatamente a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que diz, vai lá. A evidência das limitações humanas e dos problemas estão aí bem no meio da vida, você não tem como passar indiferente a elas. Vai lá, eu te enchi do meu espírito para você ir cheio de amor, cheio de palavras abençoadoras e fazer a diferença na vida daquela pessoa. Lindo isso. Não se preocupe com comentários de religiosos, pessoas áridas que não experimentam a presença de Deus em suas vidas, como também não se preocupe tampouco com comentários de quem não conhece a profundidade e a beleza de uma vida imersa na realidade de Deus. Siga o caminho da palavra viva de Deus e faça aquilo que o Senhor quer fazer através de você. Pode ser que tenha alguém que agora diga sim, Mário, só que o problema aí do texto é que eu não sou como Jesus, que olhou para a necessidade no centro da vida, foi lá e fez algo a respeito. Eu sou muito mais como este homem da mão ressequida. O necessitado aqui da história sou eu, não é alguém que está no meu caminho e a quem eu vou ajudar. O necessitado sou eu. E eu quero me solidarizar com você e dizer que sim, muitas vezes somos nós que estamos nessa condição onde precisamos de ajuda mais do que temos condição de dá-la. E quando isso acontecer, o que é que eu faço?
E eu vou insistir em algo aqui, correndo o risco de parecer insensível. Mas quero dizer que quando isso acontecer e você se perceber no meio da vida como o que sofre e não como o que pode atenuar sofrimentos, eu quero lhe sugerir que ainda assim, no meio da sua dor e do seu sofrimento, você peça a Deus, antes de pedir pela sua cura e pela sua bênção, peça a Deus que te dê um olhar atento a outras dores, porque não tem nada mais terapêutico e curador do que no meio das nossas enfermidades nós termos a vontade, nós termos a intenção e sermos cheios de Deus para olhar a dor do outro e no meio da nossa dor e limitação sermos instrumentos para abençoar o outro em sua dor. Então, repito, eu estou sensível ao fato de que você pode estar muito mais agora sofrendo do que disposto a ajudar. E existem momentos assim na vida, é verdade, momentos em que a gente quer receber algo, a gente precisa, Deus, eu já fiz muito, eu preciso agora que alguém toque nas minhas feridas com o teu poder. E eu oro para que Deus toque mesmo, mas não se esqueça de que o Senhor coloca no centro da história gente que Ele quer curar, e pode ser que Ele queira usar você no meio do seu sofrimento para olhar para essas pessoas e ser instrumento de cura para ela. E sabe o que vai acontecer? Não vai drenar as suas energias, você que já tem tão pouco para dar ou quase nada, vai ficar zerado, negativo. Vai aumentar a sua força, a sua fé e o seu sentimento de gratidão pela vida. Você crê nisso? Diga amém. Pois eu quero colocar isso aqui para você agora e deixar você com este ensinamento. Jesus coloca no meio da existência aquilo que Ele quer e vai fazer. Pode ser que tenha momentos em que Ele coloque você lá, e aí Ele vai levantar os recursos e as pessoas para derramar bênção sobre sua vida. Mas na grande maioria das vezes, nós estamos à margem do real problema, achando que o nosso problema é o maior do mundo, quando na verdade a gente está sofrendo com uma série de outras pessoas que estão sofrendo juntos. Aí Deus coloca alguém lá no meio, diante dos nossos olhos, e ecoa, reverbera essa pergunta para nós. Ok, Ele diz assim: está doendo em você, eu sei, eu estou trabalhando na sua vida, mas agora eu te pergunto se você vai ser instrumento meu na vida e na realidade de tantas outras pessoas que também sofrem. E com isso, gente, Ele não se põe indiferente a nós, Ele se põe ativo e proativo para nos ensinar que é melhor dar do que receber, para nos ensinar que quando somos fracos, aí é que podemos ser fortes com o seu poder, e para nos ensinar que nas dores da vida nós nunca sofremos sós, tem sempre gente sofrendo igual ou muito mais do que nós, e por isso Ele insiste em que sejamos instrumentos dEle, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Eu convido você a orar comigo agora. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor, e vamos nos colocar humildemente na presença do Senhor. Deus querido, nós colocamos, como eu disse, humildemente na Tua presença, porque a gente precisa reconhecer, Deus, que muitas vezes o nosso desejo, o nosso foco de atenção é na nossa própria dor e na solução dos nossos próprios problemas, e isso é legítimo na medida em que somos seres humanos, somos pessoas preocupadas conosco e com os nossos, mas o Senhor insiste, Deus, insiste em nos ensinar que o mundo é feito de gente e de coisas que vão para muito além do que apenas é nosso, muito além do que apenas somos nós. Deus, o mundo é feito de pessoas e de situações que precisam também da Tua intervenção, e o Senhor conta conosco para sermos instrumentos Teus, para intervir e para proclamarmos a Tua bênção em nome de Jesus. Por isso, Deus, que nesse estudo de hoje
tenha ficado esta mensagem de que o Senhor sim quer e vai nos curar, quer e vai nos livrar nos nossos momentos de dor e de angústia, isso eu não tenho dúvida, mas que muito mais do que isso, o Senhor quer e vai nos usar na dor e na angústia de tantos outros. Essa é a minha oração, Deus. Abre os nossos olhos, nos torna atentos para enxergar aquilo que o Senhor plantou no meio do jardim da vida, para que não nos fuja a percepção e para que a gente possa dar uma resposta a isso, cheios do Teu Espírito e do Teu poder, e que assim encontremos cura e vida nova, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de desligar, eu queria orar mais e apresentar nomes de pessoas que estão enfermas agora, pode ser? Vamos orar por pessoas que estão com Covid. Eu tenho alguns nomes aqui no meu coração, mas você pode orar aí na sua casa, por nomes que você também se lembre. Uma pessoa por quem a gente orou muito tempo, que estava bem ruinzinha e que teve alta ontem, foi o Humberto, marido da Josi, alegria muito grande. E eu queria clamar pela vida e pela saúde do Dr. Ariel, queria clamar pela vida da minha amiga Regina Targino, queria orar pela vida do seu Ari, pai do meu amigo Ricardo, e tantos outros nomes. Vamos orar pela mãe da Renatinha aqui da igreja, que não está com Covid, mas está enferma. Orar pela dona Maísa, mãe do pastor Osvaldo, que está com Covid, mas aparentemente está bem. Eu tenho outros nomes para citar, o Senhor conhece cada um deles e eu sei que você também tem outros nomes. Então nessa hora vamos clamar juntos. Pai querido, nós continuamos, Deus, diante daquele que tudo sabe e que tudo pode, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pelo Bené, pelos meninos que estão com Covid, oramos por cura dentro daquela casa. Te apresento cada um desses nomes que eu citei aqui agora, Deus, pelo Igor Parente, eu não o conheço, mas ele é amigo de um bocado de amigo meu, e as pessoas têm clamado por essa vida, e eu uno o meu clamor ao delas, pelo Igor, para que o Senhor o cure, para o seu Ari, ó Deus, para o doutor Ariel, meu Deus, tem misericórdia da vida do Ariel, Senhor, restaura a saúde do teu filho, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cura a vida da Regina, cura a vida da dona Francisca, cura a vida, meu Deus, da mãe da Renata. Eu te peço, Senhor, que tu tenhas misericórdia e venha trazer restauração sobre essas casas. Teus filhos colocam aí também os nomes de outras pessoas por quem eles têm orado, e o nosso clamor é para que o Deus da vida restaure vida nova nesses corações. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, com fé, nós oramos e já te agradecemos, dizendo amém e amém. Maravilha, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Eu estou com a câmera traseira do celular, porque a minha da frente está com o vidro quebrado. Acho que ficou bom aqui o vídeo, e vou olhar aqui os comentários no computador para dar os bons dias para quem eu ainda não dei. Eu estou vendo aqui que a Cláudia Freitas, Deus te abençoe, Claudinha, cheiro no Henrique. O Daniel também está em plena recuperação do Covid, maravilha. O grande atleta André está aí, a Cris, minha ovelha, Deus te abençoe, Cris. Ilana, Nelly, direto do Rio de Janeiro, Deus abençoe você. Claudinha Camarote, quem mais? A TT, Deus abençoe a TT, pedindo oração aqui pelo Carlos Augusto. Deus abençoe o Carlos Augusto e traga cura em nome de Jesus. A Vânia, a Betânia, a Renatinha, a Flávia Góes. O André está pedindo pelo professor Roberto Wilson, que Deus cure a vida do Roberto Wilson, em nome de Jesus. A Renatinha Gomes está pedindo pelo tio dela, o Senhor sabe quem é, que Deus o cure, Deus abençoe. Gente, que bom a gente poder estar orando juntos, apresentando esses nomes. O Senhor conhece cada um deles. A Leca, a Thalitinha está aqui com a gente, a Mariane está celebrando a cura do seu marido Dudu, né? Cíntia, minha mulher, está aqui. A Roberta Fiuza dando bom dia para você, Roberta. A Malice Ribeiro, Maria Alice está aqui. Maria Alice, Deus te abençoe. Que bom, gente, estou vendo muita gente nova. Paulo Cobra, Deus abençoe você, Paulo. Giovana, Fábio e a Daniela Marques Rocha, maravilha. Deus abençoe
todos vocês. E segunda-feira que vem estaremos juntos. Deixa eu ver, a dona Ine está pedindo oração pelo seu irmão Ideusmar e para o seu marido Paulo. Que Deus derrame cura sobre a vida deles, dona Ines. Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas e até segunda que vem no nosso próximo estudo bíblico. Um forte abraço e até lá. Vou virar aqui agora para... Olha que bonitinho aqui, ó, a minha... Estou olhando aqui vocês, aí estou me olhando também. Vou encerrar aqui, hein? Um beijo para todos, tchau, tchau.